O silêncio na planície tinha um peso diferente naquela manhã. Não um silêncio terno, mas um vazio pesado, grudado na pele fria antes do sol sequer ousar subir. Você se encontrou ali, no meio de um lamaçal que parecia devorar as botas remendadas de cada soldado, enquanto a névoa insistia em não deixar o mundo além daquele ponto definido pela linha do horizonte. O ar carregava um cheiro estranho, uma mistura crua de ferrugem, suor e madeira queimada, como se a promessa de batalha pudesse se sentir também pelo olfato. À sua volta, os cavaleiros, braços pesados e rostos semicerrados, ajeitavam armaduras que rangiam num protesto contínuo contra o frio e o desconforto. O pálido azul do amanhecer abaixava a saturação do verde do campo, tornando tudo uma espécie de aquarela cinza. Se hoje um sem bateria já tira seu sono, imagine o que era ver sua última lasca de lenha se apagar no século XIV. Sem internet, sem cafeteira elétrica para disfarçar o drama. Você precisava se concentrar. O peso da ferragem sobre seus ombros era uma âncora. E o elmo parecia fundido à sua cabeça. A cada movimento, o desconforto se tornava mais íntimo. Uma presença constante. As horas passavam num ciclo quase sem fim. Soldados afiavam suas espadas pela 10ª vez, como escultores resignados diante de uma obra inútil. Escudeiros com mãos calejadas refaziam o mesmo caminho entre armas, mantimentos e cavalos, carregando flechas, limpando armaduras com um olhar cansado, como se a repetição pudesse transformar o dia. O farfalhar dos tecidos molhados e o ranger metálico criavam uma sinfonia rotineira que diluía a ansiedade. Pausa para um detalhe que parecia irrelevante, mas que explicava muito da experiência. O pão, duro e raro, trazia em sua massa uma pitada de serragem, uma solução medieval para enganar a fome quando o que havia de verdade era escasso. A mordida seca tinha a textura de desilusão mastigada, lembrando que o conforto contemporâneo não era só luxo, mas uma revolução em si. Por um instante, perto de uma fogueira discreta, o calor compartilhado unia aqueles homens num abraço invisível, uma promessa silenciosa de esperança entre a dureza do chão e o frio insistente. Um momento quase humano no meio daquela maquinaria de guerra. Então você percebe algo diferente. O latido dos cães, que acompanhava a rotina e anunciava movimento, cessou abruptamente. Olhares se cruzaram na distância, carregados de um pressentimento silencioso. Nenhuma palavra foi dita, mas o clima mudou em frações de segundo. Era quase como se a planície prendesse a respiração, esperando. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Nem chega a ser uma surpresa, mas o silêncio segue firme, como se estivesse congelado no ar antes do alvorecer. O frio tem um jeito de se infiltrar até nos ossos, e você sente o peso da névoa espessa agarrando com dedos. Invisíveis cada fenda da armadura. O chão já declarou guerra aos seus pés. O lamaçal
É um hospedeiro meio generoso, meio carrasco, grudando sem pressa, consumindo cada pegada como se aquelas botas fossem presas. Lá, bem na linha tênue entre a penumbra do amanhecer e a inevitabilidade do dia, uma figura se move. Com passos que tentam não fazer barulho, um mensageiro avança, a capa encharcada, enroscada no corpo gastado, o rosto oculto por uma mistura de suor e fumaça. Você nota o nó na garganta que teima em apertar, uma ansiedade silenciosa que parece misturar medo com esperança. Pergunta-se quantos ali, naquele pântano de aço e musgo, carregam aquele mesmo peso. Sem aviso, o ar se parte com um sussurro rouco, algo diferente do farfalhar constante dos trajes molhados e do ranger das armaduras. Um som seco, quase tímido, que corta o meio da manhã como uma lâmina afiada. É o silêncio dos cães que cessaram seus latidos. Não é um silêncio comum, mas o prenúncio de algo mudado, uma respiração suspensa que se espalha por entre as filas. Você vira a cabeça devagar, sente o frio do ar entrando pelo colar do gambezão. A pele se arrepia, os olhares se cruzam, rápidos e carregados. Um idioma sem palavras transmitido em uma fração de segundo. O sol ainda hesita. Os tons lavados do campo parecem se afogar no cinza de uma tensão que cresce sem alarde. Os cavalos mexem as patas inquietos, e até o estalar das pequenas tochas balança como se sentisse o que está por vir, enquanto seus dedos tentam encontrar alguma esperança nas correias. Você percebe que os gritos distantes da aldeia, que até então seriam abafados, parecem ter partido para um silêncio absoluto, uma pausa que pesa na pele e na mente. O frio não é só do vento, é uma antecipação cruel, uma ameaça não dita. Do outro lado do campo um vulto se move, não é humano, algo grande e sombrio, que a névoa tenta esconder, mas não consegue apagar. Você sabe, com aquela certeza primitiva que não mente, que não é apenas uma alucinação causada pelo cansaço, ou um truque da luz moribunda. A criatura, ou o que quer que seja, adentra o campo, uma presença sólida que leva o horror para perto, como se fosse o próprio inverno no corpo de um ser vivo. Por um instante, o coração pula uma batida. É um contraste curioso. Preso à sua armadura, os movimentos são limitados, lentos, enquanto o medo escorrega nas frestas, rápido e silencioso. O suor frio insiste em molhar a nuca, mesmo com o frio que tudo castiga. E você vê que não é só uma batalha contra o inimigo tradicional, com lanças e espadas. Há algo ali, algo que desafia o entendimento e as regras improváveis que regem aqueles campos. Respire fundo. O ar parece pesado, impuro, com cheiro de ferro velho misturado à terra úmida. Um aroma que lembra que a guerra não é feita apenas de glória e balanços de espada, mas de pequenas mortes invisíveis, o desgosto na boca, a ferrugem do ferro, a solidão do alvorecer interrompido. Os escudeiros, até então apáticos, agora mexem com pressa e temor, carregando pilhas de flechas e ajustando cavalos como quem se prepara para algo além do esperado. Um murmúrio percorre a linha dos soldados, baixo, quase um segredo coletivo. Isso não estava nos planos. As ordens dadas à noite tornaram-se inúteis diante do inexplicável que se aproxima. Você segue o olhar de um jovem do seu lado, que tenta esconder o quão pálida está sua face sob a sujeira e a luz fraca.
Ele engole seco, e por um momento essa fragilidade parece mais real que a armadura pesada que veste. A névoa se adensa como uma terceira pele ao redor da presença que avança. A criatura, ou o que seja, se materializa em formas que desafiam a razão. Um vulto que vibra entre sombras e contornos incertos, distorcido como um pesadelo que acordou para caminhar no campo. O frio parece congelar tudo que é humano ao seu redor. E você sente a pulsação do medo coletivo que se espalha. Não o medo de morrer numa batalha comum, mas do desconhecido que não reconhece regras ou honra. A rigidez da armadura nunca pareceu tão inútil. Por um segundo tudo se cala. Os cavalos se agitam, os sussurros quase param, e o próprio céu parece prender a respiração naquele espaço suspenso entre a névoa e o sol que começa a se render. Então, um trovão longínquo rasga o espaço. Não o estrondo das armas ou dos tambores, mas o som seco e pesado de algo que quebra as normas. Um aviso que o tempo da espera está acabando. Os segundos, até então vagarosos, aceleram como flechas soltas. Você aperta as correias da armadura, tenta alinhar os pensamentos dispersos e sabe que não há mais volta. O campo abre-se para um confronto que ninguém poderia prever, onde o medo e o mistério caminham lado a lado, prontos para engolir o que restar. O sol finalmente rompe o véu da manhã, lançando um raio alaranjado que fura a névoa. E naquela claridade cruel, você vê algo que corta o ar. Olhos, muitos olhos. Não só os de homens, mas de algo que observa além da linha humana. Escrutando até o mais íntimo segredo da alma. Você sente o frio da armadura, o barro nos pés e o silêncio que nunca mais será o mesmo. O silêncio foi quebrado. Agora só resta saber quem vai resistir e quem será consumido pela sombra que caminha. O vulto flutua à medida que avança, um borrão de sombras que suga a luz do amanhecer como se cada raio fosse um insulto pessoal. Você sente o frio aumentar, um frio que não vem só do vento ou do lamaçal. É um frio antigo, que parece arrancar um pedaço da sua alma com cada sopro gelado. Os cavalos recuam, assustados e inquietos, relinchando como se pressentissem horrores além da compreensão. Os gritos silenciosos da névoa, aquele sussurro espesso, crescem numa tensão que só a pele conhece. O jovem ao seu lado aperta a alça do seu punhal com mãos trêmulas, a face pálida, brilhando sob a sujidade e a névoa. Você percebe o guardião dos suprimentos migalhando em seu próprio medo, a mandíbula presa num silêncio estéril de quem tenta conter o pânico antes que ele exploda como um vulcão. O mensageiro, a poucas dezenas de metros, para de repente. O corpo, entorpecido pela lama, parece pesar mais do que o normal. O manto encharcado espalha uma névoa menor de vapor, misturando-se àquela névoa geral, criando camadas sobre camadas de algo que não se pode tocar, mas que se sente na garganta como um aperto mortal. Algo se move rápido demais para os olhos humanos, um lampejo fugaz de luz entre as sombras. Uma dança sinuosa que lembra mais uma assombração do que uma criatura de carne e osso. Você tenta acompanhar com o olhar, mas sua cabeça parece embotada pela armadura,
os movimentos se tornando lentos, como se estivesse preso num sonho estranho. Só que esse sonho tem cheiro de ferro e lama. Então, o silêncio que sufoca-se desfaz abruptamente. Um som estranho, baixo e profundo, um rosnado gutural que reverbera na planície como uma promessa quebrada. Não é um som que pertence a qualquer animal que você conheça. É uma coisa antiga, primitiva, carregada de uma ameaça que nenhum soldado imaginaria enfrentar ali, naquele campo de batalha. Os escudeiros, antes imóveis, deixam cair suas tarefas e buscam abrigar as bestas inquietas. Mas a criatura mal presta atenção. Seus olhos, incontáveis e incrivelmente afiados, escaneiam o campo, capturando cada sombra, cada movimento. Você sente o peso desse olhar atravessar a armadura, como se seu medo fosse um objeto físico empurrado contra seu peito. Os murmúrios correm silenciosos, uma corrente elétrica de horror e dúvida, como se cada soldado estivesse se perguntando a mesma coisa. Isso é mesmo real? Ou será o efeito? A fome, do frio e do cansaço, um pesadelo coletivo prestes a explodir. Você respira fundo e, por um instante, o calor daquela pequena fogueira distante parece um farol de sanidade. Uma lembrança incômoda de que há vida para além daquele terror. A promessa de que a humanidade ainda resiste, apesar do lamaçal, do frio e da armadura enferrujada. Porém, não há tempo para esse conforto. A criatura avança, a névoa se enrolando a seu redor como um manto pesado de sombra líquida. Você sente os dedos do medo abrindo um espaço dentro do seu peito, apertando até quase impedir sua respiração. Atrás de você, um cavalo relincha alto, os cascos batendo com força sobre a lama. O som ecoa, quebrando o silêncio, e em resposta o campo parece tremer levemente, como se o próprio coração da terra pulsasse agitado. O jovem junto a você se volta, olhos arregalados, ainda mais pálido. Seu corpo estaca, rígido, a mão caindo para o lado. E no instante seguinte, um grito curto, assustado, escapa de seus lábios antes que ele recue, tropeçando para trás. Você sente o braço dele praticamente derreter sob o cinza pesado que flui do ser estranho. Um toque frio, quase líquido, que se agarra à sua pele, drenando a cor e a esperança. A armadura não protege contra aquilo. Seu corpo vai ficando pesado, como se uma força invisível puxasse você para o chão. A névoa gira em torno do monstro, criando redemoinhos que engolem pedaços do campo. A luz do sol, apesar de sua teimosa aparição, parece fraca demais, uma vela lutando contra um vento impiedoso. Então, como se a própria realidade se partisse, aquele algo abre a boca infinita numa expressão que beira o impossível. Um silêncio que grita, um vazio que consome. E você percebe, com um horror impossível de negar, que não é só o corpo do jovem que está morrendo ali, mas algo dentro de todos vocês, algo que vai muito além da carne ou do aço. O campo se torna um teatro de sombras e medo, e você está no centro dessa cena, com as botas afundando no lodo, o elmo pesado esmagando a cabeça, o coração disparado numa corrida que não tem pista. A batalha definitiva não será contra homens,
com lanças e cavalos, mas contra algo que ninguém ensinou nas campanhas, algo que não espera estratégia ou bravura, algo que veio da escuridão para provar que o instante entre a luz e o escuro é um limite que poucos conseguem atravessar ilesos. Um último olhar para o horizonte revela o que parecia impossível. Outros vultos surgindo entre as árvores, silhuetas desconexas, envoltas na mesma névoa que agora parece tão viva quanto ameaçadora. Seu corpo estremece ao ouvir um coro macabro de vozes distantes, não humanas, ecoando um chamado que parece arrancar os fragmentos finais da sua realidade. Você aperta as solas das botas, sente o barro roubando a força das pernas. E sabe com a clareza cruel de quem viu o abismo que ali, naquela planície tomada pela sombra e pelo frio, o silêncio não será quebrado por gritos de vitória. Será quebrado por algo muito pior. O corpo do jovem caiu sem som, engolido pelo cinza que se espessava entre vocês. Você mal teve tempo de tentar agarrar sua mão antes que os dedos se tornassem um punhado de pedra fria. Um aviso brutal de que ali não valia a força convencional, nem a coragem comum. A névoa virou uma muralha viva, ondulante, feita de suspiros frios e sombras sussurrantes, e parecia querer consumir tudo o que existia naquele pequeno ponto de luz entre a vida e o nada. O ar pesado carregava um cheiro estranho, não só de terra molhada, mas como se a própria morte se materializasse em fumaça negra, um hálito putrefato que grudava no nariz e não saía, por mais que você tentasse desacelerar a respiração. Você percebe o toque frio na nuca, um arrepio que desce pela espinha como um aviso. Isso era diferente de qualquer batalha. Era uma devoração silenciosa, lenta e hipnotizante. Atrás de você, o corpo abatido do jovem se misturava com o barro, indistinto, apático, enquanto os olhos da criatura agora brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo. Um espectro de milhares de histórias velhas, dores antigas, que nem mesmo seu elmo enferrujado poderia bloquear. Aquele brilho quente, quase vivo, carregava um peso que atravessava armaduras e atravessava almas. Você tenta se mover, mas os músculos parecem paralisados, presos por uma força invisível que faz sua armadura pesar toneladas. Cada tentativa parece um esforço titânico. O mundo inteiro ao seu redor parece afundar em um silêncio quase ritualístico, onde cada movimento é um crime contra o tempo que ainda resta. A névoa agora invade os sentidos, confundindo a visão, espessando o espaço entre o que é real e o que só pode ser pesadelo. Em algum ponto, um som estranho emerge. Não um grito, não um uivo, mas um murmúrio múltiplo, uma sinfonia macabra que se espalha entre as árvores. Vozes distorcidas, que não sabem se falam, cantam ou amaldiçoam, e que parecem puxar para dentro do vazio. O chão tremeu levemente, como se a própria planície repudiasse o horror que havia encontrado suas raízes. A pele arrepiada, você sente o frio antigo invadir por baixo da armadura, rastejando pelas veias e transformando o frio externo numa espécie de gelo interior. As solas das botas, grudadas no lamaçal, agora parecem uma âncora que prende mais do que o corpo. Ela prende a esperança. Por alguns segundos, o olhar fixo na névoa espessa
faz seu pensamento girar ao redor de uma única verdade incômoda. Ali não haverá vitória nem fuga, só um confronto surreal, onde as regras conhecidas da guerra eram substituídas por códigos obscuros e medo visceral. O silêncio quebrou a fila de soldados. As espadas já não significavam proteção, e a convocação para a luta parecia um sussurro inútil em meio à tempestade invisível. De repente, um estalo surdo corta o ar, como pedaço de madeira partindo, e você reconhece o som imediato de algo maior se movendo dentro daquela névoa. Não um animal comum, nem uma sombra distante, mas uma presença que se estende como um véu escarlate, lenta e ameaçadora. Seu corpo treme e os olhos vagam pela linha da floresta, agora cheia de vultos indistintos que emergem como fantasmas, com pescoço esticado e braços que parecem tremulantes, quase rachando no ar frio. Cada figura não é simplesmente uma ameaça física, mas uma manifestação da própria noite, da parte mais sombria do que é humano, ou talvez algo que jamais deveria ter cruzado a fronteira da existência. Você sente um arrepio de reconhecimento, não de medo puro, mas de um respeito medonho pelo que está por vir. Aquilo não era uma batalha para o corpo, mas para a essência. E seu corpo, pesado como estava, era ao mesmo tempo um campo de testes e de resistência. À sua frente, a fogueira pequena ainda lutava para conservar a chama. Um brilho residual de conforto e humanidade que naquele mundo estranhamente congelado parecia quase sagrado. Seu calor tremia como o último vestígio de segurança, a única coisa que restava para os homens enterrados, naquele mar de lama e sombras. Mas a névoa ao redor da fogueira já havia se tornado uma dança frenética de plumas cinzentas, sussurrando segredos antigos e perdidos, enchendo seus ouvidos com lembranças quase apagadas de dias em que o medo era apenas medo, e não uma entidade palpável e voraz. Você expira com dificuldade, tentando manter o suor frio longe da vista, a mente focada, mesmo enquanto o frio insistia em puxar cada fibra do seu ser para o desespero. O elmo pesa no pescoço, as correias cortam um pouco a pele gastada, e sua mão, trêmula, alcança a espada como um gesto de sobrevivência, não porque espera vencer, mas porque sabe que precisa tentar. É quando um último vulto surge da névoa, uma silhueta envolta em sombras tão densas que a luz do sol, já forte, parece um insulto ofensivo contra aquela forma. E você percebe que não está só. Na periferia da planície, sombras também se movimentam, aproximando-se com passos leves, silenciosos como se a própria terra tivesse aprendido a segurar o fôlego. Seus olhos encontram os seus por um instante, não olhos humanos, mas algo mais profundo, antigo, convite frio para o desconhecido. E embora o coração bata rápido, uma certeza se instala. O que vai acontecer a seguir não é mais um capítulo velho da guerra, mas um enigma sombrio que vai testar o que resta da sanidade, da coragem e da própria humanidade naquele campo ensopado de medo. E bem ali, naquele instante trêmulo, a névoa abre uma boca escura, um buraco que pode tragar tudo, e você sente que vai aprender, do jeito medieval, o que quer dizer o verdadeiro peso do silêncio que veio para ficar. O cinza da névoa já não era apenas um pano de fundo, tornava-se um muro rente à sua face, um peso úmido que parecia invadir a última fresta de ar entre o elmo e o gambezão.
Você mal conseguia virar o rosto para olhar o campo, mas a movimentação súbita a poucos metros deslocou sua atenção. Vultos se contorciam como sombras presas num espelho quebrado. O jovem que caíra à sua esquerda não se movia. Era agora parte do chão, um tom de pedra mudando lentamente para a poeira. Seus olhos, ou o que restava deles, brilham ainda por um instante antes do apocalipse cinza libertá-lo do corpo. Um arrepio rastejou pela sua espinha, aquele frio ancestral que não nasce do vento, mas das profundezas do medo sem nome. Atrás dele, você ouve o sussurro estalar da terra, um som quase vivo, como se o campo protestasse contra a profanação que a névoa trazia. Um cheiro ácido misturado à terra molhada sobe em pequenos gases invisíveis, esquentando seu nariz e fazendo a garganta fechar. Pedaços úmidos de lama grudavam nas botas roucas, segurando você como uma âncora cansada. O silêncio, agora, não é ausência. É uma presença pesada, um convite para ouvir o que não deveria ser ouvido. Os murmúrios começaram a crescer, uma cacofonia de vozes indistintas que se dobravam no espaço entre as árvores, espalhando-se com uma velocidade quase eletrizante. Você volta os olhos para o corpo estendido. O manto do jovem, antes pesado e úmido, parecia evaporar numa névoa mais densa e indistinta. Uma fumaça cinzenta que subia com um ritmo próprio, serpenteando e ganhando contorno. É como se a própria matéria estivesse sendo desfeita, não pela força bruta, mas por um sussurro invisível que dissolvia o tempo e a carne. O frio era insuportável, mas havia algo mais. Uma quietude furiosa dentro daquela névoa. Um movimento tão sutil que sua mente frágil tentava racionalizar. Sua mão suada alcança a alça da espada trêmula, mas a lâmina parece um brinquedo diante da gravidade que o prende. Ao seu redor os escudeiros se movimentam, rostos pálidos e olhos arregalados, ocultando medos que só ali são visíveis. Um deles tropeça, quase caindo, e juras ouvir uma risada distante que não pertence a nenhum homem. Um som descontínuo, uma trilha de ecos claustrofóbicos que sobe e cai como as ondas de um mar profano. As luzes tênues da fogueira distante refletem fios prateados no vapor espesso que agora envolve tudo. Um brilho quase sagrado num mundo que parecia prestes a afundar no abismo. Por um instante, seus sentidos se focam nesse ponto quente, um pequeno oásis de vida entre tanto desespero. Mas essa ilusão dura pouco. A névoa se torna massa palpável, quase viva, ondulando ao redor dos corpos e das armas, como muitas mãos que rasgam o mundo. Você sente as solas das botas sendo puxadas, a armadura que pressiona o peito, tornando-se uma cela de ferro e incógnitas. Um relincho seco corta o ar, um som não bem-vindo, mas ainda assim um sinal de que nem tudo está completamente perdido. Os cavalos agitavam-se, seus olhos refletindo o horror que você mal consegue conceber. Eles recuavam, pisoteando a lama e quebrando galhos, mas pareciam presos, como você. Naquele instante, suas pupilas captam um movimento em meio à espessura do cinza, algo não humano, uma forma que vai se delineando lenta e tortuosamente. Não tem nome nem forma fixa, mas seus olhos estão claros como lâminas, centenas de fachos brilhantes que perfuram o escuro.
A névoa gira a seu redor como um manto pesado e gelado, impedindo qualquer contato direto, mas preenchendo cada fenda do campo com um horror palpável. Você tenta persuadir seu corpo a mover-se, a buscar uma rota, um gesto qualquer que não seja essa paralisia de morte silenciosa. O coração galopa contra o peito, mas a lama é um grilhão e sua armadura um cárcere prestes a esmagar. O jovem que se perdeu no cinza virou um aviso cruel. Ali, nenhum dos costumes antigos servia. Nenhuma espada ou escudo afastava aquela morte velada. As ordens da noite já tinham se evaporado como fumaça, e o campo, antes tão familiar, parecia agora um teatro onde a sanidade era o personagem principal a ser devorado. Os sons coronam a atmosfera, um coro de murmúrios, risos que se desfazem e reaparecem em ecos, um sussurro coletivo que carrega segredos proibidos. Entre eles, um som se destaca, um choro abafado que não é humano nem animal, mas que carrega a dor de séculos. Você respira fundo, o ar gelado rasga a pele, e por um segundo um raio de sol atravessa a névoa, banhando tudo numa claridade alarmante. Naquele clarão, a presença se mostra. Olhos infinitos, uma cavernosa boca silenciosa que se abre como um portal para um silêncio que vale mais do que a morte. Nas sombras que avançam, percebe os primeiros indícios de figuras se aproximando, como vultos que flutuam entre a realidade e o pesadelo. Elas não caminham, parecem deslizar, devagar, inexoráveis. Um convite que não admite recusa. Você aperta a mão na espada como se fosse um amuleto, mas sabe que, para o que vem a seguir, essa lâmina talvez não seja nada além de um vestígio inútil da humanidade. E então, quando o abismo parece mais próximo, a névoa se abre, um suspiro escuro, para revelar, a poucos passos, uma silhueta jamais vista. Um estranho que não está preso às mesmas regras, nem, ao mesmo tempo. O silêncio, aquele que se instalou com o peso da eternidade, rompe, não com gritos ou clamores, mas com um sussurro que parece carregar o destino de todos vocês. Você sente o peso da próxima escolha respingar no rosto. Não é mais a busca pela sobrevivência. É a travessia para algo que vai além da pele e do aço. O que vai acontecer a seguir, nenhum rosto naquele lamaçal poderia ter imaginado. E você, de armadura e medo, está prestes a descobri-lo. O manto cinza da névoa girava pesado, como um tecido molhado que insistia em se agarrar à sua pele, puxando os poucos fios de coragem que ainda resistiam. Você sentia o peso da armadura em cada movimento trôpego, o barro sugando suas botas como se o chão quisesse torná-las sapatos fixos ao esquecimento. O frio não era só vento, era um encosto gélido do próprio medo, rastejando em seus ossos, silencioso e tenaz. Seu olhar procurava o jovem que caíra, mas dele restava apenas a forma indistinta, misturada à lama cinza. A névoa subia sinuosa, como fumaça de um fogo que jamais queimaria de verdade, envolvendo tudo em uma tapeçaria de sombras e espectros que parecia piscar com vida própria. Os sussurros das vozes distantes, ou seriam ecos da sua mente exausta, cresciam em um murmúrio estranho, quase musical, esquentando a atmosfera fria, mas aterrorizando a alma.
Os cavalos, nervosos, batiam os cascos no chão úmido, relinchavam, enquanto seus olhos pareciam capturar algo invisível a você, um presságio que só eles compreendiam. A lama enroscava-se nos arreios, que rangiam sob a tensão, e o som aliado ao murmúrio criava uma sinfonia desconcertante. Era o prelúdio de uma ameaça que não batia nem com lanças, nem com aço. Então a névoa se adensou, numa parede viva, uma tempestade cinza que pulsava como um coração sombrio. Menos que um instante, e você percebeu a silhueta. Não humana, nem sequer sólida, parecia uma mancha densa, um vulto desfigurado, esgarçado entre o mundo dos vivos e um pesadelo tecido em sombras. O queixo tremeu, mas nenhum som escapou da sua garganta. Cada músculo lutava contra o torpor que se espalhava como se fosse um veneno sutil. O frio antigo grudava na pele e penetrava a armadura, até que você pôde sentir, pela primeira vez, que não estava apenas congelado pelo tempo ou pelo clima. Havia algo mais. Um predador invisível que se banhava no silêncio com dentes afiados. Seu corpo clamava para fugir, mas os pés afundavam cada vez mais, como se o solo tentasse engolir até o último soldado. Seus dedos trêmulos buscaram a espada, um peixe morrendo em mãos pulando, inútil contra a força que se aproximava. O alarido do jovem ao seu lado ainda ecoava na mente. Um grito sucumbido pela névoa, um aviso mutilado. Os murmúrios cresceram, viraram um coro feito de meias vozes, risos secos e gemidos abafados. Pareciam vozes arrancadas da boca de quem jamais poderia descansar em paz, trazendo um lamento antigo. A chama da fogueira distante vacilou, como se temesse o que a névoa escondia. Uma leve brisa espalhou fagulhas que se perderam na penumbra opressora. Você viu, por fim, os olhos, não olhos humanos, nem de qualquer criatura conhecida, mas uma infinidade de pontos brilhantes, como estrelas negras cortando a luz. Eles perfuravam a névoa, analisavam, como se sucassem a coragem de cada homem presente, uma lente fundo na sua alma já corroída. Cada respiração virava uma luta. Cada movimento parecia um esforço astronômico. O pânico, que normalmente viria em ondas e explosões, fluía ali como um veneno lento, se alojando no peito, uma pressão invisível que esmagava a esperança. Do lado, o mensageiro, imóvel e drenado de vida, era um quadro melancólico. A capa úmida se misturava à névoa, dissolvendo qualquer esperança de calor ou luz. O brilho da armadura do jovem havia se apagado por completo, como uma vela que o vento sufocou. Nesse momento, a névoa virou um redemoinho. Engolia detalhes, rostos, estrelas cadentes do amanhecer. A planície parecia o palco de um rito ancestral, onde o tempo e a realidade se distorciam para acomodar a presença do horror. De repente, o silêncio que mantivera tudo congelado foi quebrado por um som profundo e estranho, um rosnado gutural que fazia a própria terra vibrar. Era um chamado sem forma, um aviso dos que não pertencem a este mundo. Os cavalos dispararam orelhas para trás, tentando fugir do inominável. E então, no canto do olho, você percebe algo ainda mais insidioso. Vultos deslizando entre as árvores. Não caminhavam. Deslizavam como sombras que conheciam mais o caminho do medo do que o do mundo físico.
A névoa era a pele que os cobria, e eles traziam consigo um silêncio opressor que não perdoava. Seu coração disparou. Um tambor frenético que ignorava a sóbria lentidão do mundo a seu redor. A espada parecia mais um prolongamento do medo do que uma defesa. Naquele instante, uma voz ou um sussurro invadiu o espaço entre a névoa e o sol furioso que tentava atravessar. Não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, parecia envolver tudo, puxando as últimas rédeas da sua sanidade. Era um convite gelado, uma promessa de algo além da carne e do aço, uma travessia para a qual nenhum soldado fora preparado. Você sentiu o mundo se quebrar numa fissura invisível, entre a névoa e a luz, entre o que era humano e o que se tornava segredo. O corpo pesado, o medo diluído, a armadura cansada e a alma sufocada se juntavam numa corrente silenciosa que prenunciava a próxima trama daquela planície. Nada ali seria mais como antes. E você, com o frio cristalino da madrugada espirrando como punhal, percebe que o que avança não é só o fim de uma batalha. É a porta aberta para um abismo que arrastará tudo para o silêncio definitivo. O choque está para vir, e o peso da próxima escolha já está na sua mão trêmula. Então, num descompasso cruel, a névoa se abre como uma boca escancarada para revelar, a poucos passos, o que até então parecia impossível existir. E naquele instante, quando seus olhos se encontram com os dela, você entende que o silêncio finalmente há de falar. E não será um sussurro confortável, mas a voz gélida que vai decidir quem será consumido e quem mal conseguirá resistir. A névoa não desistia. Amarra como ferro frio na pele, despedaçava a confiança nos joelhos, cada passo um peso que o barro grudava com voracidade. O corpo pesado, mais do que pela armadura, era refém daquela sedução letal, um silêncio que não admitia movimento, um vazio que sugava até o último resto de coragem. Seu olhar transitava entre o chão enegrecido pela lama e a parede cinzenta da neblina. Algo além das formas turvas se movia. Aquele vulto que tomava corpo, conjurando uma sombra viva, era um convite arrepiante para um pesadelo sem saída. Não importava o aço que envolvia os seus ossos, o medo vindo daquela presença era um gelo que afundava o espírito, antes mesmo do punho encontrar a espada. Atrás de você, o relincho desesperado dos cavalos furava o ar denso. Eles se agitavam como se percebessem a que suas pernas ainda não admitiam. O manto do mensageiro, antes molhado e pesado, pareceu derreter no ar úmido, como se a névoa fosse um ácido lento que dissolvia não apenas a matéria, mas a esperança. Um sussurro emergiu no campo, não de palavras, mas de uma respiração coletiva, uma corrente invisível que se estendia entre os soldados, unindo-os numa raiz de pavor mútuo. O jovem ao seu lado, rosto mais pálido que o luar, apertava o punhal com unhas trêmulas, sem saber se era a fome, o frio ou apenas o súbito horror que os unia. Vocês compartilhavam o mesmo silêncio ameaçador. E então ele caiu, quase sem som, como se o fardo do cinza consumisse a última fagulha de vida. Corpo inerte afundou na lama,
incapaz de reter a essência que o mantinha preso. Um aviso brutal estava estampado na lentidão daquele gesto. Não haveria resgate, nem última chance. A névoa não fazia prisioneiros, fazia esquecidos. Você tentou o movimento. O braço se recusava. Cada músculo parecia titânico e inútil. A armadura, que a essa altura não passava de um espectro frio contra a pele, impunha seu peso como uma sentença irrefutável. O suor escorria pelo pescoço, misturando-se ao líquen da terra e ao cheiro inconfundível de ferro velho. Tudo girava, menos a sombra que se aproximava silenciosa, um manto cinzento que se estendia em redemoinhos lentos, uma dança hipnótica e ameaçadora. Seus pensamentos, embotados pela exaustão, tentavam agarrar um ponto de luz, qualquer coisa que não fosse o frio da imobilidade. A fogueira distante, sua chama pequena tremulando, era um farol quase sagrado em meio à vastidão opaca. O calor parecia um segredo íntimo da vida que você lutava para não perder. Mas até aquele refúgio se fazia promissor apenas na imaginação, porque a névoa avançava, reduzindo o espaço entre você e a criatura de olhos incontáveis. Aqueles olhos não piscavam, não perdiam a atenção. Eles penetravam a armadura, sugavam o alento, vasculhavam o que ainda restava sob a couraça de aço e desespero. Os murmúrios se transformaram numa sinfonia desconcertante, uma corrente elétrica de vozes chorosas, risos secos e gemidos suaves, quase um cântico fúnebre entoado em segredo por presenças invisíveis, um hino ao medo ancestral. Você sentiu a mão do jovem afrouxar o punho pela última vez, olhou para ele, para o amigo que não sabia se conseguiria carregar até o próximo amanhecer, e percebeu que estavam presos não apenas pela lama e pela armadura, mas por um destino que transcendia o corpo, algo que roía o âmago da própria humanidade. O ar tornou-se mais espesso, carregado de um odor misto de terra molhada e ferrugem agonizante. A névoa saiu do campo em ondas invisíveis, como dedos a tocar, a envolver e a dominar. Sua respiração dolorosa ecoava pela fresta do elmo. Fria demais para conforto e quente demais para alento. Então, um som desconhecido cortou a quietude. Um rosnado gutural, não animal nem humano, mas um som antigo, primitivo. Uma promessa de escuridão que se aproximava sem pressa, como uma paciência mortal. O sol, tentando romper as nuvens, parecia um adversário fraco contra aquele exército de sombras. Ao longe, as silhuetas começaram a deslizar entre as árvores, quase espectrais. Eram vultos sem formas fixas, passos não humanos que avançavam com uma calma sinistra. O silêncio dos homens diante deles aumentava a tensão como o estalo de uma corda prestes a romper. Você segurou a espada como se fosse a frágil ponte entre o que restava de ordem e o caos absoluto, mas sabia, no fundo da ossada pesada, que aquela lâmina não bastaria. O inimigo não era feito de carne e sangue, mas de medo personificado, de uma presença que quebrava regras e eliminava certezas. Você sentiu o chão escorregar, a névoa formar um círculo ao seu redor,
cortando o mundo em fragmentos apreensivos. O canto distante da fogueira piscava, uma promessa de que a luz podia durar. Mas o frio insistia em afundar suas raízes. O corpo, um prisioneiro sem grades. De repente, aquela tormenta escura se abriu como uma boca faminta, revelando a silhueta que até então só custava acreditar existir. Uma figura imensa, envolta em sombras tão densas que até o sol parecia ofender sua presença. Os olhos dela encontraram os seus, como se enxergassem além do aço, além da carne. E naquela troca cruel, o silêncio que dominava o campo falou alto, não com gritos, mas com um silêncio que carregava sentenças e destinos. Você sentiu o peso de uma decisão invisível, um limiar que não poderia retroceder. O último suspiro do mundo conhecido estava a poucos passos dali. E você sabia, com aquela certeza fria, que quando o silêncio finalmente se quebrasse, sua vida e sua sanidade seriam as moedas daquela sombra voraz. O frio engolia cada centímetro do seu corpo, mesmo por dentro da couraça de aço que parecia agora mais uma prisão do que proteção. Seu olhar, meio ofuscado pela névoa densíssima, arrastava-se sobre o campo de lama e sombras, tentando captar algo que fizesse sentido naquele cenário que havia se tornado estranho demais para qualquer entendimento. A forma indistinta da silhueta que tivera pela primeira vez aos seus olhos não tinha corpo, não tinha limite. Apenas uma massa de escuridão viva que pulsava. Respiração ruidosa num silêncio que congelava até os pensamentos. A armadura rangia com a sua respiração pesada. Cada inspiração soava como um suspiro cansado do próprio aço. Suas mãos buscavam firmeza na espada trêmula, um instrumento que mais simbolizava insistência do que esperança naquele momento. Ao seu lado, o jovem sumido entre a lama era agora um silêncio imóvel com olhos apagados. Um aviso mudo de que ali não havia lugar para falha, mas que também não havia salvação garantida. Por detrás da névoa, as árvores pareciam respirar em uníssono. Um respiro pausado e ríspido que se confundia com o murmúrio crescente daquelas vozes sombrias que enchiam o ar. Não eram meros sons, eram lembretes ancestrais, ecos de histórias enterradas que vinham para devorar o presente. O frio, antes apenas uma presença desconfortável, ficava agora palpável, quase sólido, um gelado abraço que buscava roubar até o calor da memória. Os cavalos, presa da mesma inquietação que o dominava, sapateavam e relinchavam como que tentando fugir de uma ameaça invisível e implacável. O rangido das rédeas diante da tensão era um bisbilhoteiro daqueles horrores que os olhos humanos mal ousavam perceber. A lama grudava como ferro, sugando as botas, impedindo qualquer passo firme. Você sentia as raízes do substrato lutando para ancorar tanto o corpo quanto a alma. Um sussurro escapou da garganta do mensageiro próximo, um som arrastado, um resquício vocal que se perdeu rapidamente no ar denso. Ele parava abruptamente, como se o peso do pântano não o segurasse, mas sim a aterrorizante certeza de que o que vinha além da névoa não era uma história ou um fantasma, mas uma sentença definitiva. Então, por entre o monte de sombras ondulantes, um brilho súbito e frio cortou o ar. Não um fio de esperança,
mas uma constelação incontável de olhos pequenos e translúcidos que perfuravam a escuridão com uma paciência predatória. Eles não piscavam, não tinham piedade. Eram a consciência de um medo que não podia ser nomeado, uma vigilância cruel que ria silenciosamente de sua couraça corroída e de seus ossos cansados. Sua expiração se tornou curta, a luta por ar refletida em cada vibração do frio no seu peito. Os murmúrios sombrios, carregados de risos silenciosos e lamúrias quase inaudíveis, pareciam subir da própria terra, enroscando-se como correntes invisíveis, puxando os fios tênues que ligavam seu corpo à vontade de continuar. A névoa se moveu então com uma intenção sutil mas voraz, enrolando-se em redemoinhos que devoravam signos vitais, apagando cores e formas na fusão dos mundos. Você ergueu a espada num gesto quase mecânico, uma prece silenciosa que parecia um convite ao duelo com o invisível. Mas a lâmina sozinha não bastava. O inimigo à frente não cabia nos cânones conhecidos da guerra. Nem aço, nem medo convencional seriam armas suficientes. Ali, naquele vácuo mortal de sombras, entre o sol tímido e a névoa faminta, o calor proibido da pequena fogueira distante dançava como um farol. Um lampejo fugaz que lembrava que, mesmo no fim aparente, o humano ainda resistia em fragmentos de fogo, como um último suspiro antes do mergulho na noite. Mas então, na explosão súbita de silêncio, um silêncio que esmagava o som dos cavalos, dos sussurros e até do seu próprio coração, a névoa se abriu como uma boca sombria num ranger profundo e aterrador. A forma que emergiu não tinha sequer sombra de compaixão, envolta numa densidade que parecia absorver toda a luz. Uma figura gigantesca se ergueu, flutuando com uma leveza mórbida, exalando um frio que não vinha do ar, mas de um lugar onde nem a vida ousava pisar. Seus olhos cruzaram os dela, ou o que poderia ser chamado de olhos, já que mais pareciam crateras radiantes em um vazio inominável. Um convite indecifrável, uma promessa de fim e começo confundidos no mesmo instante. Você engoliu em seco, sentindo o frio apertar mais firme o pulsar do medo que escrevia seu nome naquele campo esquecido pelo tempo. O chão que te agarrou continuava presente, a armadura que se fechava como uma cela de aço, cada vez mais opressiva. Mas algo no seu âmago gritava que ali não era apenas o corpo que enfrentava a morte. Era a alma que se preparava para a travessia. A névoa girava, leve e implacável, envolvendo a figura. Ela abriu aquela coisa que não era boca, em um silêncio tão vasto que parecia ecoar por todos os cantos. Então, a última visão que seu olhar captou antes que o mundo provavelmente se partisse foi de algo simples e aterrador. Um brilho de cor que não deveria estar ali. Uma gota vermelha caindo do que fosse aquela entidade para o chão lamacento. Um convite sangrento para o capítulo que você ainda não pode imaginar. E com aquele golpe sutil, o silêncio falou mais alto do que nunca. O silêncio, aquele mesmo que pesava como chumbo desde o amanhecer, começou a ceder. Não a um alarde, nem a um grito de guerra, mas a uma paz lenta, tênue, conquistada gota a gota entre os resquícios que a névoa esqueceu para trás.
O frio ainda era aliado fiel da madrugada, mas sua mordida tornava-se menos cruel, um sussurro gelado que acompanhava a respiração pesada e moribunda do campo. Você sente o corpo, antes um fardo de aço e lama, agora mais leve, como se o peso da armadura tivesse se dissolvido junto com o temor que dominava o ar. Os pedaços de memória da última noite e da manhã funesta se misturam. O jovem rosto pálido, o vulto que não era de homem, os olhares de olhos incontáveis, a névoa que engolia a esperança, tudo trazido numa dança posemólica entre o que foi e o que ainda resta. Ao redor, a planície começa a despertar para outra realidade. Os cavalos, antes presos, e súbitos relinchos histéricos, agora se aquietam, mesmo que ainda alerta. O som dos cascos na lama retorna ao seu compasso natural, como se a própria terra regredisse após a crise, recuperando sua compostura com lentidão paciente. O jovem, que parecia perdido para sempre naquele véu acinzentado, deixa um último rastro no coração, uma marca de humanidade e fragilidade que mora nos cantos escuros da memória. Você o lembra não só como uma vítima, mas como um símbolo da resistência que sobrevive, ainda que por um fio tênue. Sua mão escorregou, foi tragada pela névoa, mas sua presença ainda pulsa naquele silêncio que agora se transforma. E diante dos seus olhos, aquela figura indescritível que pairava na fronteira, onde o medo se cristaliza em forma, começou a recuar. Não por uma explosão de força, nem pelo aço da lâmina que você, por fim, baixou em resignação, mas pelo simples esgotamento da própria presença sombria. Aquela entidade, mais solidificada na dor ancestral que no mundo dos vivos, pareceu dissolver-se junto com o peso invisível que trazia. A névoa, antes uma cortina viva, pulsante de sussurros e ameaças, virou uma brisa leve, um lençol de algodão descendo suavemente sobre a pele cansada. O cheiro acre de ferro velho e lama foi substituído pelo aroma tenro e úmido da terra renovada. O sol, calor tímido e paciente, conquistou o céu, tingindo-o de um dourado suave que não feriu, mas aquecia o espírito. Você ergueu a cabeça, sentindo o gosto da saliva seca, e percebeu que, mesmo na desolação, a luta não fora em vão. A planície resistia, os homens ainda estavam lá, mesmo que desfeitos em pedaços. A esperança, agarrada como uma lâmina enferrujada, ainda era capaz de cortar o medo. Na distância, os escudeiros finalmente encontraram forças para se mover. Os que permaneceram tentavam juntar armas, cuidar dos feridos, reacender a chama da fogueira que, trêmula, desafiava o amanhecer. O som dos murmúrios não era mais um coro de vozes distorcidas, mas o sussurro gentil de palavras esquecidas e de promessas renovadas. Você sentiu a dor do corpo dissolver-se em uma calma curiosa. A respiração desacelera, menos presa, e o peso da armadura parece agora um manto que envolve com conforto, não com prisão. O barro grudado nas botas cede à paciência, e o horizonte, antes um lugar de ameaças invisíveis, abre-se em possibilidades que a névoa não pode mais esconder. No limite da visão, a floresta sussurra, agora com uma paz silenciosa, prolongando a promessa de resiliência. Aquele cenário,
antes palco de um confronto com forças indecifráveis, se transforma em memória, um registro eterno gravado no tempo lento da Terra. Você respira fundo, o ar finalmente menos agressivo, e pela primeira vez em horas, sente que o silêncio não é ameaça, mas um convite a descansar, a deixar o peso, o medo, o frio dissolverem-se como fumaça levada pelo vento manso. Aquela manhã, que começou pesada e raspando na pele fria, termina com um calor discreto, quase um afago perdido, que olha para o que ficou, para os sussurros que foram ouvidos, para as ausências que ficaram notáveis e para um alvorecer que não falhou em chegar. Você deixa a armadura escorregar, não como rendição, mas como um gesto de renascimento, um alívio que dissolve a tensão antiga e abre espaço para o descanso merecido. O campo, agora calmo, mantém um segredo antigo. Tudo que termina desliza suavemente para um novo começo, mesmo que envolto em sombras. E enquanto o sol cresce no céu, você sente as pálpebras ficarem pesadas, como se o próprio mundo convidasse para um descanso profundo e compensador. Não é o sono da derrota, mas o repouso do sobrevivente, aquele que enfrentou a escuridão sem perder a medida da própria humanidade. E assim, o silêncio deixa de ser pesado. Transforma-se na melodia suave que embala a mente cansada, um refúgio onde a história encontra sua última página. Um suspiro longo, delicado, antes do sono se instalar, tranquilo, completo e finalmente em paz.